Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates recheado de estrelas hoje, como sempre, onde foram as mulheres, né? Quarta-feira, Dia das Mulheres. É o meu dia mais feliz aqui no Pampa Debates. Sabia, nosso eterno ministro da Klein, deputado, sempre foi tudo. E hoje o nosso glorioso presidente, continua presidente? Presidente de? Fosse presidente da Abramilho, fosse presidente de Suínos, fosse presidente de tudo. Olha, hoje eu estou na atividade privada, Só mas advogado? Totalmente fora de qualquer presidência. E para quem não sabe, foi comentarista esportivo. Da Rádio Sideral de Getúlio Vargas. Vargas. Com quem? Com Vianney, Carolina. Que era meu repórter de campo. Sabe lá? Olha aí, não sabia disso. Chegasse a narrar algum jogo, Odacir? Não, eu era comentarista. Sim, mas não narrasse nenhum. Narrador nenhum. Nenhum jogo. E você, uma época, dizia que iria reunir um grupo de ex-comentaristas e ex-narradores. Ele ia botar para fazer uma Francisco Apio narrando, Odacir Klein comentando e Eduardo Streck de repórter de campo. Que beleza. O Streck. Ia ser uma beleza, né? Só de parlamentar nós teríamos uns quantos aí. Depois o senhor vai trazer a nossa revistas aqui, a revista sobre os efeitos do biodiesel. Exatamente. Nestor Rain, tudo bem, Nestor? Foi bem de Palermo? Tudo ótimo, bem. Foi uma feira importante. Participamos lá de reuniões sobre a cadeia da carne e do Grupo Farm, que é um grupo que congrega as entidades aqui que atuam no Mercosul, Uruguai, Argentina, Paraguai, Brasil. E recebemos uma visita também de um representante da Venezuela contando das agruras que produziram naquele país, né, da Bolívia. Então é sempre interessante que a gente possa conhecer essas realidades, interagir, nos ajudamos naquilo que podemos e temos competição em outras áreas, mas sobrevive sempre a nosso apego pelo campo e o reconhecimento às dificuldades dos nossos colegas. O que podemos ajudar, nós ajudamos, o que eles podem nos ajudar, nos ajudam. E essa espécie de irmandade já vem de quase 2 décadas. Mas Palermo décadas. não tem a mínima condição de se ombreava em charme, né? Mas hoje pujança Expo Inter, nem Expo Direto. Não, Palermo é uma feira diferente, ela é uma feira nacional. Ela é como se fosse uma feira em Brasília que congregasse todo o estado. E as nossas feiras aqui são feiras internacionais, mas regionais. Agora, o tamanho da Expo Inter, o público que vai à Expo Inter, a abrangência que tem a Expo Inter, ela tem, óbvio, um outro porte. Mas lembrando que Palermo fica num bairro como se a Expo Inter fosse no Moinhos de Vento. Sim. Como se fosse ali no Parcão. Sim. Fosse ali pertinho do campo do River. Agora, a nossa Expo Inter aqui tem uma... Cerca de River. Por derradeiro, tem um ponto de contato com a Feira de Palermo, que é, para mim, a função principal da Expo Inter, do qual o Dr. Odacir Klein foi artífice lá como secretário, nas mais diversas funções. Ela é um momento de congraçamento do campo com a cidade, em que as pessoas da cidade valorizam, veem o nosso trabalho, as escolas vão lá, visitam, crianças que nunca viram uma vaca, que nunca viram um cavalo, pequenos animais. Isso, para mim, é o papel fundamental da Expo Inter, como é o papel de Palermo. Lá você vê gente das cidades e gente de todos, lá no caso da Argentina, gente de todos os estados, Catamarca, Jujuy, Misiones, de todo o país. Impressionante, tem criança que acha leite da árvore. Logo, porque ela não conhece, ela não vê. E que oportunidade boa de ver. E isso é para o agricultor, para o pecuarista, tem um significado especial. Desgraçado do país que não valoriza seus produtores rurais. Outro dia nós fizemos um teste num grupo de urbanos, né? Nós combinamos e começamos a comentar que a queda da safra de sagu
tinha caído, que nós não teríamos sagu. Então os caras ficaram impressionados, eu nunca vi um pé de sagu. Sagu balançando. Acontece tudo. Deputado de Sur, tudo bem? Tudo bem? Muito boa noite, colegas de mesa. Imenso prazer sempre estar aqui com o senhor. Uma boa noite a todos os gaúchos. O senhor só tem um aqui, né? Que nos acompanham. Não. É herança do militarismo. 8 anos de militarismo, a gente sai. O senhor... Já bateu-se do continente com o Coronel Liqueda aqui? O senhor sabe que eu chego perto, a mão puxa. Chega a puxar aqui, né? A mão chega a puxar. Mas te arrepia quando eu me digo. A mão chega... Sim, senhor, mas eu não faço isso. Né? Sim, senhor. Muito bom. Mas só fazer uma brincadeira, o senhor falou do sagu, né? Eu fui em um evento esses dias e a sobremesa era pérolas de fécula ao molho, como é que é, ao molho de vinho, uma coisa assim. Sagu. Sagu. Pérolas de quê? Pérolas de fécula, acho que era esse o nome. Farinha. Farinha? É isso, pérolas de fécula ao molho de vinho. Sagu. Olha só, chamaram até um nome bonito para sagu. Uma boa noite, então, e é um imenso... O senhor ia me perguntar como é que está o parlamento? Não, eu ia te perguntar, tu já está cansado? Só com 6 meses, 7 meses de Assembleia? Não, foi um semestre bastante puxado. Cansado não, mas bastante... Mas é um aprendizado. A gente costuma dizer que cada ano de mandato nos amadurece 5 como pessoa, em termos de conhecimento. Quantos projetos aprovaram lá? Olha, a questão não é nem a quantidade de projetos, não foram muitos, foi uma dezena talvez, mas a relevância dos projetos, né? Sim. Então, aprovar projeto com Semana da Cultura, dia disso, inserção no calendário, isso aí é muito tranquilo. A gente aprovou, tivemos muitas demandas e aprovamos muitos projetos, que era uma pauta antiga do nosso Estado. Um exemplo, se a gente comparar em 97, na privatização da CRT, foi um Deus nos acuda. E nesse momento se trataram de 3 estatais, CE, CRM e Sulgás. Então o impacto disso é muito grande. E temos que louvar a coragem do Poder Executivo em tomar essas decisões e o Parlamento também por amparar essas decisões, que é importante para todos os gaúchos. Show de bola. Nosso glorioso comandante-geral da Brigada Militar, o Coronel Liqueda, a gente não pode comemorar números que são grandiosos ainda, mas pode-se comemorar a redução da criminalidade no Rio Grande do Sul, os próprios acidentes diminuíram bastante, então os índices de violência no Rio Grande do Sul caíram. E, obviamente, isso aí tem reflexo, já que foi feito no governo passado e o que está sendo feito no governo de hoje. E temos que saudar o governador Eduardo Leite por ter dado continuidade ao que vinha sendo feito na segurança pública. Tanto é que o senhor foi mantido, né? E não teve solução de continuidade. Então, parabéns pelos números, Coronel. Muito obrigado, saudar todos os amigos aqui da mesa. Para nós, este ano, o início deste ano está sendo um ano, pelos dados estatísticos, a gente tem conseguido sim reduzir os indicadores de criminalidade. Tá? A cada mês a gente tem conseguido reduzir mais. Isso é com muita integração com os outros órgãos, uma relação de muita cordialidade e um trabalho junto com os demais órgãos que a gente tem realizado. Mas também tivemos momentos muito difíceis da segurança agora, nos últimos meses, onde tivemos alguns colegas que nós perdemos aí no trabalho diário, na luta diária, e isso impacta muito a todos nós, porque são os nossos colegas que estão trabalhando, mas que tem feito... Tanto é que tivemos aí o Dia do Soldado Morto, né? Hoje. Que foi a comemoração da morte, mas comemorar a morte, né? Mas foi alusivo, dia alusivo. Né? E pode até se comemorar o que veio dali, né? Que foi um crime político, né? Hediondo, a pretexto político, né? Que foi a degola de um policial no centro de Porto Alegre, né? na rua da Praia, na esquina democrática. Na chamada esquina democrática. Com a foice. Com uma foice de um policial militar que estava trabalhando, não estava naquele... Ele estava lá trabalhando no que se faz no dia a dia, que é patrulhar a cidade, e na esquina democrática, que é o local simbólico de Porto Alegre. Na época um artigo botou uma foice longe da terra. Foi coisa assim de meio. Não, e pior, lembro o nitidez. Que mais chocou... O governo Pedro Simões, se não me engano. Foi. O que mais chocou foi a acolhida que a Prefeitura de Porto Alegre deu
ao assassino. Sim, retirou as roupas para não identificar. A roupa, barba, cortou o cabelo, fizeram tudo, né? E depois eram presos políticos. Foi ruim aquilo. Tanto que nunca vida, foi identificado a autoria, somente presos e condenados coautores. Agora, realmente, o autor não se conseguiu identificar. Então, isso foi lá em 1990 e o ano passado foi aprovado na Assembleia, definindo a lei, né, que essa data, do dia 8 de agosto, é o dia do policial militar morto em serviço. Então, para nós, é o dia de nós prestarmos as nossas honras aos nossos heróis. Esses colegas que morreram, muitos deles... Ele era um pai de uma menina, né? Sim. Recém-casado, era um policial jovem, né? Assim como nós tivemos esse ano já 4 policiais militares que faleceram em serviço e que estavam fazendo... É um ato heróico, por quê? Porque eles estavam fazendo coisas que todos nós fazemos no dia a dia, mas que com aquela dedicação de fazer o a mais... Esse último... Eles estavam trabalhando, na realidade. O júri desse caso foi o advogado de acusação, foi hoje o curador do Asilo Padre Cacique, o Brozosa. Edson Brozosa. Então, para nós rendermos essas homenagens aos nossos colegas é extremamente importante. Nós temos que cultuar e homenagear, já que nós não podemos homenagear todos em vida, pelo menos aqueles têm o dia daqueles PMs que fizeram esse trabalho. Eu até digo, eu tinha que comemorar porque houve uma reversão, não houve nada. Depois daquilo nós elegemos mais prefeitos da mesma ideologia, nós elegemos governadores da mesma ideologia, né? Então o aprendizado não foi total, infelizmente. Meu caro presidente do SUPESP, José Carlos Dall'Acqua, prazer tê-lo aqui. Paulo Sérgio, o prazer é todo meu com toda essa nata, essa mesa seleta aqui. E eu vou ter a oportunidade aqui de fazer uma referência ao Coronel Ikeda e o Dr. Odacir Klein, que o ano passado a gente passou bons momentos juntos na nossa greve dos caminhoneiros. Foram quase 15 dias lá no comitê de crise e eu ficava impressionado com a tranquilidade do coronel. Porque o circo pegando fogo na nossa visão e o coronel, não, isso é tranquilo, se resolve. Parecia que ele estava fora do ambiente. Não, a cabecinha dele estava funcionando a milhão. Eu tenho observado, os assaltos a postos de gasolina diminuíram bastante, né? Com certeza, é um assunto que eu ia entrar. Os crimes do campo também diminuíram bastante, né? Também. Tanto é que os números hoje... Todos os crimes estão diminuindo. Paulo, a gente... Roubo de carro também tem diminuído. Roubo de carro, que era algo assim gritante na nossa região do Vale dos Sinos, os números reduziram bastante também, muito positivo. A tecnologia ajuda, quando a polícia entrou a ferro nesses assuntos aí, entrou para resolver esse das implosões de caixas bancários, isso aí, quando entrou a polícia a ferro, demonstrando a que veio... Né? Ele respeita. Acabou, o bandido só respeita a polícia. O bandido só respeita a polícia. A gente pode botar câmeras, pode ter cofre inteligente. Tudo isso é parte do empresariado fazer essa facilitação. Mas o bandido só respeita a polícia quando ela entra forte na situação. E nos postos, graças a Deus, mudou muito a situação. Ao empenho todo. E outra coisa, né, Paulo? O dinheiro em si está sumindo, está virando um dinheiro plástico. Então, o risco é muito grande. A não ser que esteja um caixa eletrônico ali, o valor que o nosso movimento ali é muito pouco dinheiro vivo, é muito pouco dinheiro vivo. E aí tem caixa eletrônico, tem cofre inteligente, o dono de posto não mexe mais em dinheiro hoje. Né? O frentista coloca no cofre, vem uma empresa de segurança, recolhe. A princípio tem monitoramento de câmeras, isso é muito importante, dá informação. Então os órgãos de segurança conseguem monitorar o que está acontecendo. Para nós é um avanço muito grande. Em 2 anos já teremos no celular, nem cartão vamos ter mais. Já está acontecendo muita coisa. Acabou. Maravilha. Só que não baixa o combustível, né? Essa pauta aí é uma pauta extensa. Tivemos em outros momentos juntos, né, Dall'Acqua? Podemos trabalhar bastante sobre isso aí, Paulo. Sobre a instituição tributária, que incide, que prejudica muito. Os pequenos postos do interior, que têm uma dificuldade imensa de competir com os postos de estrada. Então, uma série de coisas que dali está o nosso decano para falar do tema, né? Mas seria uma coisa muito importante para o nosso estado. 14 ou 15 reuniões já esse ano com a Secretaria da Fazenda. Hoje tive mais uma lá. Veio o pessoal do interior para tentar achar uma solução, se não é ideal, é possível. O secretário Marco Aurélio Cardoso esteve aqui no programa e falou sobre isso. Ele está com muito boa vontade para resolver isso. Tem que reconhecer isso, tem que reconhecer muito forte. Isso. O CREMERS é contra a abertura de novos cursos de medicina e a criação de mais vagas nos cursos já existentes. Mais do que quantidade, é preciso buscar, isto sim,
qualidade na formação. Hoje são 336 faculdades do país, 450 mil médicos estão aí em atividade. Não faltam médicos, o que falta é mais estrutura e uma política séria de saúde no nosso país. Para a Unicred, o cooperativismo é uma ideia que nasce todos os dias. Há 30 anos nasce esta ideia. E é por isso que a Unicred agradece e reconhece sua parceria nestas 3 décadas de atuação. Quanto mais tempo passa, mais orgulho aumenta em todos nós, em ver você fazendo parte da construção de um mundo de prosperidade sem perdedores. Que esta história continue a ser escrita com muito trabalho e muita dedicação. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, avisos do mundo em portos mais emblemáticos, rótulos de cada país. E para não deixar o Nestor triste, porque vão falar da sua pátria, o Uruguai, né, também os tanás uruguaios. Na Vinhos do Mundo você tem o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo especializou-se em conquistar os melhores rótulos para que você tenha o melhor em qualidade, oriunda de todos os países do mundo. Passe ali na Cristóvão Colombo 1493, Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. E agora nós vamos ao quadro de saúde, com o nosso PhD em oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Vem aos nossos microfones e câmeras o doutor Gilberto Schwartzman. Olá, Paulo Sérgio Pinto. Já providenciaste o teu exame da próstata? Tu que há poucos dias fizeste 50 anos, deves procurar o urologista e fazer o seu exame de toque retal. O seu médico vai solicitar também um exame de sangue chamado PSA, que é recomendável a todos os homens a partir dos 50 anos de idade. Com isso, o seu médico, Paulo Sérgio, poderá decidir se tu deves fazer ou não outros exames. É a única maneira de chegar mais cedo nessa doença. O gestor que ensinou a esposa dele, a Luca, fazer o exame de próstata. Sabe por quê? Não, essa é boa. Sabe por quê? Eu sou homem, mas não me garanto, não sou fanático. Sabe que sobre os Uruguai, só uma frasezinha rápida, quando a seleção do Uruguai esteve aqui, nós fizemos no Grêmio uma homenagem a todos os dirigentes uruguaios que estavam ali, a seleção, etc. E eu fui assim, o orador, né? Porque tem um espanhol que se consegue entender. E fui apresentado como o mais uruguaio de todos os gaúchos, o que me deu uma grande felicidade, porque eu gosto muito do Uruguai. O homem torce para a seleção uruguaia, não torce para a seleção brasileira. É verdade. Cavani vem ou não vem? É verdade. O Cavani tem que ainda encerrar um ciclo europeu, porque o Cavani hoje ganha na Europa, no Paris Saint-Germain, aproximadamente livres de impostos, 4 milhões e 200 mil reais mensais. Então ele tem que acabar esse ciclo de jogador que não quis jogar bola, viu, Dalá? Fazer o que fez o Dani Alves agora. O Dani Alves foi para o São Paulo e acabou o ciclo dele com o futebol. Ele vai se aposentar no São Paulo. É um jogador de grande caráter, um jogador que vale a pena fazer um investimento assim. O Cavani parece um cheque devolvido. Mas o Cavani, ao final da sua carreira, ele vai escolher um time próximo a Montevidéu. O Cavani é um fazendeiro forte no Uruguai. Ele e o Soares são da cidade de Salta. Os dois têm campos de pecuária e campos também onde há atividade de agricultura. E ele quer ficar perto dessas atividades dele agora quando a carreira dele faz mais. Assim veio o goleiro do Grêmio Inter. Gostaria que ele viesse, mas aquele goleiro argentino também que veio para o Inter, ao Bodanzieri, não foi? Ele veio para encerrar a carreira do Alto Bodanzieri, né? O Bodanzieri não, veio o Goicoechea. O Batistuta, que é da região daquele piloto de Fórmula 1 do Carlos Reutemann, que o Carlos Reutemann foi governador, também tem 22 mil hectares ali naquela região. Maravilha. Na Argentina aí. O doutor Odacir Klein, o senhor está trazendo aqui para nós os efeitos positivos da produção de biodiesel. Aliás, diga-se de passagem, quem impregnou aqui o Rio Grande do Sul de biodiesel foi Luiz Inácio Lula da Silva. Aquele discurso dele lá em Passo Fundo, emblemático, o seu Erasmo Batistella saiu dali, tinha um posto de gasolina, viu? Eu sei a história. Saiu dali, foi lá, comprou uma destila, uma máquina de destilar soja, produzir óleo e saiu fazendo biodiesel. Depois vendeu para Petrobras Bio, enfim, né? E hoje é uma potência, né? Com 50% de capital estatal. Parece que é isso, mais ou menos, os valores. Posso falar da região, pode falar melhor do que eu. Né? Dá para dizer que o biodiesel é uma solução hoje
para os nossos produtos primários? Olha, eu estou tendo a sorte de ter aqui o presidente da Sulpetro. Sim. Até porque pode discordar de alguns aspectos que eu acho altamente positivos, mas isso faz parte do processo. Eu entrei nesta de biodiesel muito desinformado, mas hoje eu sou um entusiasmado. Eu era secretário da Agricultura do governo Rigoto, quando se falou na implantação de um programa de biodiesel. E houve realmente discurso presidencial com muitos equívocos, falando em mamona, falando em pinhão manso, em matérias-primas. Mas o que importava naquele momento era muito dinheiro do BNDES. Mas falando em matérias-primas... E aí o Erasmo Batistella, esperto, sim, foi atrás e se consolidou. Né? Mas na verdade hoje aqui no Rio Grande do Sul nós temos muitas e bem-sucedidas empresas nesse setor. Mas... Não, eu estou falando uma que foi praticamente pioneira, né? Uma das... Não, mas ele que foi o primeiro, pegou lá o rosto junto e fizeram a potência. A Oleoplan já era uma empresa estabelecida, o Bianchini... Do nosso Irineu. O Bianchini começou no biodiesel depois, mas já era uma esmagadora de soja com muita tradição também. Hoje nós temos... O Renato Ribeiro foi fazer biodiesel nos Estados Unidos. E hoje nós temos empresas bem expressivas nesse setor. Mas eu era secretário da Agricultura do governo Rigoto e me disseram que iria se produzir biodiesel de óleo de soja. Eu pensei, tá maluco. Óleo de soja é alimento, vai tirar alimento para fazer combustível. Eu não conhecia, eu não sabia que a soja resulta em 18% só de óleo. O restante é matéria sólida e se transforma em alimento para os animais, para a avicultura, para a suinocultura. E se nós não tivéssemos óleo de soja, nós não teríamos programa de biodiesel. Aqui no Rio Grande do Sul nós tínhamos empresas do setor de esmagamento de soja paralisadas ou com pouca movimentação industrial. E esta possibilidade de produção de biodiesel reativou. E hoje o Rio Grande do Sul, e aqui o Dalaco conhece bem isso, é um estado que consome 6% do óleo diesel consumido no país, e nos leilões, a cada 2 meses, para a venda de biodiesel, para a mistura obrigatória, que é 10%, está aumentando para 11%. Nesses leilões, as empresas do Rio Grande do Sul vendem entre 25% a 30% do biodiesel consumido no país. Nós consumimos 6% e vendemos de 25% a 30%. Isso representa um esmagamento. Comparado com o etanol, como é que se poderia, em termos percentuais de utilização? Olha, eu não tenho... A produção, você está falando? Não, a gente nem produz etanol. Não, eu estou dizendo no Brasil, números do Brasil. Depende da região. Números do Brasil, comparando com o Brasil. Sim. Que nós representamos para o Brasil. Mas com o Brasil em etanol é praticamente zero. Agora, não, eu só queria saber o Brasil, o que produz percentualmente. Eu não tenho esse dado, mas só, Paulo Sérgio, um dado, ao meu juízo, interessante. Hoje, o esmagamento no Rio Grande do Sul para a produção de biodiesel por ano é de aproximadamente 5 milhões de toneladas de soja. 5 milhões de toneladas. E de um total de quanto? De um total de 18 milhões. 18 milhões. 5 milhões que seria vendido para a China em forma de grão, porque não haveria demanda para esse óleo aqui com lei Candir. E aqui representa agregação de valor. Mas um dado que eu acho muito importante, eu era presidente da Câmara Setorial de biodiesel de oleaginosa lá do Ministério da Agricultura. E nós fizemos um estudo científico. Cada 1% da LAC, cada 1% de biodiesel misturado ao diesel por ano equivale em termos de retenções ambientais, de evitar a emissão de agentes poluentes, a 7 milhões e 200 mil árvores. Nossa, impressionante. 7 milhões e 200 mil árvores. Lembrando que o diesel está sendo proibido na Europa, né? A mistura obrigatória agora é 10%. O Rio Grande do Sul vende 25%, 30%. Se é 10% e o Rio Grande do Sul vende 30%, ele vende 3%. 3%
vezes 7 milhões e 200, representa a venda por ano num país em que a população urbana desinformada fica tecendo críticas à questão de uso de defensivos e... Mas não é a população que tece. Quem tece são determinadas lideranças. É a vanguarda do atraso, os ideólogos irracionais. A população não está dando bola para mais nada. A população brasileira é galinha de beira de estrada. Às vezes, onde eu me incluo, às vezes morre uma, morre outra, as galinhas continuam esgravatando ali. Não tem, a população brasileira não dá uma bola. É as lideranças. Que eu acho que não são nem lideranças. As lideranças do não são. Mas são algumas pessoas com notoriedade, desinformadas e até diletantes. Mas essa é a outra questão, independentemente do biodiesel. O biodiesel é gerador de emprego, é gerador de renda, gerador de tributos, porque senão a soja sairia daqui em forma de grão para ser vendido para outros países com Leicandir, e gerador de altos benefícios ambientais. Aí vem me perguntar por que esse entusiasmo está vinculado ao setor? Não. Essa revista editada pelo Instituto Janelli Martins, sim, que está aqui uma foto do nosso amigo do Décio, falecido Décio, que criou. Fomos colegas até de escritório. Eu sei. Deixa eu ver o Décio aí, o Décio faleceu. Sim, eu sei, deixa eu ver. Faleceu esse ano. Puxa, mas essa revista editada faleceu jovem, pelo Instituto... jovem. 56 anos. Você sabe? Eu encontrava sempre na Farsul. Eu banquei inicialmente a revista porque nós chegamos à conclusão, ainda com o Décio vivo, que para nós fazermos um trabalho isento não poderia ter patrocínio. porque se tivesse patrocínio de empresa produtora de biodiesel, nós já estaríamos descaracterizando. Então, esta revista nós estamos lançando para esclarecer a respeito dos benefícios de um programa, ao meu juízo, bem-sucedido. Maravilha, parabéns. Vamos mostrando aqui a revista. Por favor, aqui, ó. Efeitos positivos da produção de biodiesel. Bom, Paulo Sérgio, o setor de distribuição e revenda, de maneira nenhuma, é contra o biodiesel. A gente entende que é um produto que é mais uma alternativa que a gente tem que ter para não ficar dependendo da gasolina e dos derivados de petróleo. A gente sempre pede que essas evoluções sejam paulatinas. Passamos de 10 para 11, porque tem toda uma questão de tecnologia, que no começo foi muito penoso para o posto de gasolina, foi muito penoso. Era carro estragando, era um problema de manuseio, de aprendizado dessa cultura toda. Hoje já está dominado, hoje o posto sabe que tem que drenar o diesel com mais frequência, tem que fazer todo um procedimento, então, e puder gerar recursos para o Estado, muito melhor. E fazer isso avançar paulatinamente. Nosso medo é que a ANP estava acelerando muito esse processo, muito rapidamente. Veja a importância da Assembleia nessas questões todas, claro, aí, que são uma mudança, não é só de cultura, tu muda a cultura mudando a lei. Claro. Se tu não mudar a lei, tu não vai mudar a cultura de jeito nenhum. O que vem antes vem a lei, até para acelerar processos. Né? Por exemplo, a questão da segurança pública. A doação era um absurdo. Doar um carro para a Brigada Militar, eu me lembro lá em Atlântida, que nós, me lembro do Ruga, liderou, doou um carro da Unidos para a Brigada Militar, tinha um posto da Brigada Militar na Saba ali que a gente cedia para a Brigada. Terminava o verão, desapareciam os brigadeiros ali da Saba, desapareciam de Atlântida, e o carro que era doado para Atlântida ia junto para Capão da Canoa, né? Mas naquela época, mesmo assim, nós tínhamos que recolher imposto doando um carro para o Estado. Sim. Isso agora melhorou, né? Agora a gente tem uma grande expectativa de melhorar muito mais, porque o programa, o PSEG, Programa de Incentivo à Segurança Pública, está sendo implementado, onde o empresário que paga o ICMS, ele pode destinar até 5% desse imposto para a segurança pública, de duas maneiras, ou depositando num fundo da segurança pública, e aí esse dinheiro se torna público, e aí nós temos que seguir todos os ritos de licitação referente a esse recurso, ou o empresário pode doar em objeto. E aí ele mesmo compra, no caso, se for uma viatura, ele compra a viatura e entrega essa viatura. Mas isso tem que seguir um rito. E esse rito, para que o empresário não compre o que ele queira, e também para que, digamos, na brigada, lá o brigadiano lá, ele queira uma coisa fora de contexto,
os projetos têm que passar por o Conselho da Segurança Pública. Tem que ser votado e aprovado para que esse projeto seja alinhado. E esses carros presos com traficantes, esse armamento pode ser utilizado pela Brigada Militar? Pelas polícias? Nós temos alguns veículos, né? Primeiro, que a gente acaba ficando como fiel depositário, né? Mas principalmente o objeto do traficante, a União apreende e depois nos destina. Nós temos alguns veículos nessa situação, mas acaba que esses veículos têm uma função... Aquele Mercedes que ficou aqui está com quem? Com a Brigada ou com a Polícia Civil? Ou a Polícia Federal, eu acho, né? Eu não saberia dizer qual. Uma Mercedes igual a do Nestor? Aquela igual a tua? Não, lá em Passo Fundo tem uma... É um pouco mais velha do que a tua. Porque a tua é 12 cilindros, aquela é 8. Só alfinete. Mas com quem está aquela Mercedes? Não sei, acho que foi para a Polícia Civil. Para a Polícia Civil? Para a Polícia Civil, que eu lembro. Por essa não vai para a Brigada. Mas nós temos também, para nós é importante também, a viatura tem um padrão. Se nós vamos pegar a Mercedes, a gente vai gastar mais no custeio para fazer toda a manutenção, que não é do mesmo padrão. Mas para captura, para isso, é um carro interessante. Para algumas missões específicas, algum trabalho específico, é importante. Agora, os carros, a frota da Brigada está muito boa. Sim. A gente vê os carros que na rua são carros maravilhosos. E aquela colaboração da sociedade, entregando 100 milhões de equipamentos, caminhonetes. Floresta. Isso, foi importante. Sim, as caminhonetes que o Floresta nos entregou, nos doou, são caminhonetes potentes, das melhores que nós temos aí no mercado. Eu acho diesel e caminhonetes boas. Sim. São das melhores que tem. Então, são resistentes. Elas têm, além de ser resistentes, elas são imponentes. Nós temos algumas que eles chamam de kit anti-vandalismo, mas são blindagens nas portas. Sim. O vidro não, mas as portas e a parte da frente, que dá uma segurança maior para o policial, né, para ele fazer uma abordagem numa situação de risco, dá mais autoconfiança e dá mais segurança para o policial militar. Tem um colega advogado, ele mostrou o escritório dele, disse assim, essa porta aqui é blindada, né, história? Eu digo, e que blindagem tu tem nos vidros? Ele, nos vidros? Todo engraçado. Não, mas... A porta é blindada e os vidros são normais. Não, mas normalmente os veículos são todos eles, inclusive. Os veículos tem a minha blindagem, mas os vidros são todos blindados. Sim, são todos blindados. E normalmente as portas que são blindadas e tal. Isso. É todo o mesmo nível de blindagem todo o veículo. Exatamente. Né? Mas nas nossas as portas, principalmente, para servir de barricada. Que é onde acontece mais o tiroteio. Exatamente. Outro dia, o almoço na casa do General Mioto, eu botei um colete daquele que pesa, aquele colete, que ele consegue, inclusive, impedir a penetração de tiro de fuzil, né? Tiro de fuzil. De Kevlar, né? Não, mas esse, no caso, ele tem uma placa balística. É uma placa dura e pesada, como se botasse uma pasta dentro, de cerâmica. Esse se torna, digamos, quase inviável usar, como no caso, o policial militar é todos os dias, o dia todo. Não tem como usar. É muito pesado, se torna inviável. Olha, eu usei... O próprio usa em operações. Exato, específico, coisas específicas. Usei uns 15 minutos e já estava me curvando. Porque no dia a dia a gente usa um colete um pouco mais leve, um pouco mais confortável. Ele é desconfortável, ele é pesado, ele é quente no verão, então, mas que dá já um nível de proteção para a maioria das ocorrências que nós enfrentamos no dia a dia. Em nível mundial, coletes mais leves e com grau de proteção tão bom quanto. A cada ano as tecnologias vão melhorando, o equipamento fica mais leve e com maior segurança. Eu passei agora, eu fui lá para Manuel Viana, fim de semana, passei naquela fábrica ali de tanques, que não é uma fábrica de tanques, até perguntei pro general Denardi, ali em Santa Maria, que na realidade é uma montadora de tanques alemães ali, né? Que é o Leopardo, né? Mas, pô, eu não imaginava que nós tivéssemos algo tão grande aqui, uma montadora de tanques. Não sabia. Não sabia. De blindados? De blindados, que vende aqui para a América, que distribui, inclusive. Pelo recrutamento, se a gente falasse tanque pro comandante, a gente ficava uma semana lavando roupa. Era carro de combate, Deus o livre, a gente chamava. Brincando com o senhor. E Deus o livre chamava um projétil de um cartucho de bala. Passava a tarde inteira com um cartucho daquele na boca, dizendo, só vai cuspir isso aí. Como é que é? E não podia chamar projétil e cartucho de munição de bala também, e nem chamar carregador de pente. E tu bate continência, não?
Presta-se. Boa. Isso, quantos ex-milicos tem na Assembleia hoje? Que tem um potencial lá legislativo importante, né? Temos. Olha, tu sabe que eu desconheço, vou buscar esse número. O Capitão mas eu Macedo sou do baixo escalão, né? Eu era da linha dos praças. Aliás, mandar um abraço pro pessoal que está nos assistindo, da minha turma da Força Aérea, o Paiva, o Hertal e o Sabate. Tu és da Força Aérea? Sim, senhor. Fiquei na Força Aérea servindo no 5º Esquadrão de Transporte Aéreo e 1 ano na Base Aérea de Santa Maria fazendo o curso de asa rotativa, helicóptero, que a gente não podia chamar de hélice, é asa rotativa, Deus o livre chamar de hélice. Imagina? Fazia apanhar todo dia. Eu trabalhava no Bandeirante aqui, fazendo lançamento de paraquedista. Eu trabalhava na manutenção do Bandeirante no 5º Esquadrão de Transporte Aéreo na Base Aérea de Canoas. Tinha coisa aí, o Catarina que chama lá, como é o manezinho da Unia. Aviãozinho de rosca. Aviãozinho de rosca. Vou no sindicato comprar. Mas a brincadeira que eu fiz na época, não. Essas eram nomenclaturas que a gente tinha que aprender a utilizar, sob o risco de ter que pagar o preço. Chamar cartucho de bala, vai chutar a bala, então. Para utilizar o termo técnico, né? Isso, que é empregado pelos profissionais e não pelo jargão popular, né? Mas faz esse levantamento na Assembleia, ver quantos vezes vou fazer, nós temos lá o Coronel Zuco, e eu não tô... O Capitão Macedo, Macedo, eu, e aí o pessoal que serviu um tempo ali, que também não são muitos, olha, não chega a 10, eu acredito, com história. Mas tem outros que são, um que treme e se emociona e se arrepia todo, não vê o milico, é o Rui de Garay. Agora é secretário. É, exatamente. Fica trêmulo? Ele vê um milico, ele adora. O Capitão Bolsonaro, então, é impressionante. Eu gosto muito. Me queira como amigo, mas ele é uma invenção de ele aqui. Não, mas eu brinco com ele aqui no programa. O deputado Rui hoje foi nos prestigiar na nossa cerimônia lá em homenagem aos policiais mortos. Ele sempre procura prestigiar nossos eventos e é muito parceiro. Ele preza muito pela brigada, mas também por todos os militares. Ele deve ter lhe dado um abraço forte, né, hoje. Sim. Não, ele sempre gosta, muito caloroso. E eu também tenho o militarismo no sangue, porque o meu pai foi militar da Força Aérea também, por 9 anos. Na época, ele se orgulha muito, tem uma foto dele fazendo ala pro presidente Médici. Carrasta Azul Médici fazia aquela ala na Força Aérea. Aliás, mandando um abraço pro Nestor, dizendo que é fã desse gremistão também. Nova Petrópolis. Grande abraço para ele. Mandando um abraço pro Nestor. Coronel, Coronel, e a munição e o armamento, quando é apreendido, fica com a brigada ou não? Eu fico doente quando vejo os caras. Alguma coisa fica. Essa última destruição de armamento, não entendi. Porque a carência dos equipamentos. Mas a maioria daqueles equipamentos são equipamentos obsoletos. Defasados. São equipamentos defasados. Principalmente a legislação, que é federal, ela assegura que as armas longas, que seriam os fuzis, essas podem. As armas curtas, as pistolas, essa não tem legislação que ampare. Mas os juízes, com muita frequência, eles nos deixam como fiéis depositários com este armamento. Mas não é uma regra, digamos assim, todas as armas apreendidas. Não, assim. Cada juiz que define se autoriza ou não. Né? Mas o senhor é favorável ao armamento da população? Eu lhe respondo no seguinte sentido. A questão toda é nós termos os nossos direitos, né? Sim. De ter ou não ter um direito de portar arma. Mas eu acho que a população poderia ter esse direito. Agora, de maneira geral, não. Né? De maneira geral, porque nós conversávamos aqui anteriormente, o futebol que é uma paixão, né? As pessoas vão no futebol, xingam, gritam, brigam. Se transtornam, às vezes. Está com armamento, se a pessoa não tem esse preparo, essa qualificação de estar armada, ela não deve estar armada. Seria uma comparação rasa, mas também, né? Mas a arma é como um automóvel, como qualquer equipamento. Tu tens que estar habilitado a usar. Para usar um automóvel, tu tem que fazer exames, tu tem que ter uma série de requisitos e de regras que tu tem que cumprir. As armas passam pelo mesmo processo. Por exemplo, o sujeito que tem uma arma, ele tem que atirar com alguma frequência, ele tem que se acostumar com a arma. A arma tem que fazer parte dele para que ele, em algumas situações, que não são todas, nas situações que tu é pego de surpresa, não adianta nem tentar. Mas, por exemplo, no campo, principalmente no campo. Chega lá um sujeito, um teatino, lá, ou 5 ou 6, por exemplo, tu tem uma arma, tu dissuade a pessoa de praticar o ilícito, ao ele saber que tu tem uma arma. Se ele já não tem nada, tu tá bom. Eu
Se chamado a votar num assunto desta natureza, eu votaria favoravelmente a possibilidade, E já votou. dentro de determinadas regras do jogo e determinadas condições. Agora, se me perguntar, você compraria? Eu não compraria porque, embora o Coronel Ikeda tenha dito que eu sou muito cordial, eu tenho um problema de defeito de temperamento. O que eu já pedi de desculpas na minha vida não é brincadeira. Não é. E se eu tivesse armado... Não, mas E aí, teria queria dizer, jeito doutor, de há um fator... Eu atesto contra, não é Há um traíra. fator que precede o fato de saber atirar ou não, que é saber a hora de pegar a arma. Eu, no meu tempo de serviço armado de Força Aérea, o que mais se trabalhava era o lado psicológico, porque tinha uma coisa, se tu sacar a arma e for atirar, tu tem que estar ciente disso que tu está fazendo. E esse que é o fator que precede. Então, tão importante quanto saber atirar é saber a hora de atirar. Exatamente. E eu acho que isso é o mais difícil para as forças de segurança, que é aquele meio segundo, 2 segundos que tu tem para tomar a decisão. Vou sacar e vou usar. Esse é o processo do meu entendimento. E a questão também. muito do latrocínio, normalmente a vítima de latrocínio é quem tentou reagir. E a pessoa que está armada, ela se sente impelida a reagir. Empoderada, para usar a expressão da moda. E acaba que sempre que a gente é vítima de assalto é porque foi pego de surpresa. Sim. E ela reagir naquele momento de surpresa, ela sempre está em desvantagem. Então há necessidade de uma capacitação. Então, se ele não vai reagir, se ele não tem toda essa capacitação, é como bem disseste, ele não tem a qualificação, então não deve andar armado. Hoje talvez tenhamos explicações para o preço do combustível por aqui no nosso Rio Grande. O presidente Supetro vai ao programa e nunca explica. Os preços iguais na sua maioria dos postos da cidade. R$ 4,47. Se na Petrobras é R$ 1,79. Como explicar isso? Está perguntando o Luciano. Posso falar? Podeis falar. Luciano, vamos entender que o assunto não é simples, não é uma coisa simples, não é o que a Petrobras faz que reflete lá na bomba. O custo da Petrobras reflete mais ou menos 32% do custo do combustível. Nós temos aí mais de 17% de impostos federais. Nós temos 30% de imposto estadual aqui no Rio Grande do Sul. Repete os percentuais? 32% de custo de produção, que é tanto refinaria ou importação. Petrobras. Tá? 17% impostos federais, CID, PIS e COFINS. 30% ICMS. Aí são coisas que vão variar. Nós temos o anidro que é adicionado na gasolina, que é 27%, se trabalha uma margem de 10% também. E aí sobra no que sobra, Paulo? Só tira 100%, vai sobrar aí 12, 13, alguma coisa assim. Esse é o valor que sobra para distribuição e para revenda, para o posto de gasolina. Agora, é um jogo que não é linear. O posto não compra da Petrobras, ele compra de uma distribuidora. Essa distribuidora pode estar... Tem quantas distribuidoras tem no Bahia? São 150. Aqui no Rio Grande do Sul são umas 6 no mínimo. Então, cada região tem uma particularidade. Se tem uma briga numa região... E uma coisa que é importante a gente trazer, assim, ó... eu não acredito em mágica. Mágica é ilusão. E tem muitas mágicas, que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Junto com a Cefaz, junto com o Ministério Público, os órgãos, a gente tem trabalhado muito nisso, em práticas predatórias. Tá vindo gente no Rio Grande do Sul, que não tinha no passado, que possivelmente estão usando práticas aí tributárias. Porque se hoje você compra uma mercadoria aqui, a gasolina que vai para Santa Catarina sai daqui de Canoas. Se ele compra a gasolina de Canoas para levar para Santa Catarina e descarrega no Rio Grande do Sul, ele tem uma diferença aí de 40 centavos no mínimo. Isso acontece. O imposto é mais barato, né? Aonde? O imposto de Santa Catarina, de ICMS. Não, Santa Catarina é 25%, começa por aí. Só perguntar uma coisa que me parece importante, assim, né? Em favor dos postos de gasolina, que o Dalacqua deve ter. Examina, na tua cidade, na cidade do interior, quantos donos de postos de gasolina permanecem ativos ao longo do tempo à frente dos postos de gasolina. Vê também a concentração que está havendo de revenda. Era dono de posto de gasolina. Não, mas vê lá na tua cidade de Cachoeira, vê quantos ainda da família persistem. Para começar pelo Constante Pedro Mendes. Mas pensa quantos persistem na família. Teu pai não foi dono de posto? Sim, eu cuidei de posto de gasolina há vários anos. Pensa na família, quem é que persiste com o negócio e o nível de concentração que está vendo de revenda. Então, o público, o telespectador que está nos vendo, vê a dificuldade. Se esse negócio fosse tão maravilhoso, as pessoas permaneceriam.
Paulo Sérgio, se nós tirássemos Por o posto sairia hoje... de uma coisa que é maravilhosa? Tu ganha um monte de dinheiro. A gasolina vai ficar perto dos R$4 iguais. Tu tira o posto, demite os 500 mil funcionários do Brasil inteiro, tira o posto, todo mundo vai comprar lá da refinaria, vamos botar assim. Com a carga tributária que nós temos hoje, que é quase 50% em cima da gasolina, a gasolina não vai variar muito de R$4. Então, isso soluciona o problema? Não soluciona agora. Tem outra questão que o português não pode fazer, que, por exemplo, outros países desenvolvidos fazem, que é o atendimento self-service, né? Isso é... Nós temos um não tem agravante. frentista de posto de gasolina nos Estados Unidos. Botar uma cereja nesse bolo, Claro. que é motivo de pauta quinzenal entre nós, secretário Marco Aurélio, audiência pública, a substituição tributária. Isso está arrebentando com o nosso... Que é o preço de pauta que o governo deixou. Ele falou isso. Exatamente. O Marco Aurélio falou aqui no programa. Exatamente. E que aí começa uma bagunça, porque quem vende acima do preço de pauta tem que pagar uma diferença e quem vende abaixo do preço de pauta acumula créditos. Boa tarde, paga Paulo a vista, se Sérgio. recebe a Abraço ao grande comandante da nossa gloriosa Brigada Militar, Coronel Mariqueda, o Pitol de Gravataí. Olha aí. Muito obrigado, Pitol. Um grande abraço. Ao grande amigo da CIR, colega de curso na nossa UPF, ocupava importantes funções públicas e preparado para outras tantas, sempre com extrema dedicação. Ambos tivemos ligações com microfones, o Jorge Lisboa Goelzer de Erechim. O Jorge, além de grande advogado, é um entusiasmado com jornalismo, com radialismo, e era um excelente narrador esportivo. Não sei se o Jorge ainda está na atividade. Um abraço, Jorge. Boa noite, Paulo Sérgio. Ontem a comandante Nádia falou que policial morto, degolado por uma foice, foi protegido pelo prefeito X aqui. Não sei se é bom falar. Não sei nem se foi o prefeito que protegeu, se alguém da gente não sabe. Foi na prefeitura. Uma manobra... O Clair de Porto Alegre, dizendo isso. Pode falar. Posso mandar um abraço? Pode. Tu vê a audiência que tem, né? Vélez Bardelotto, o Caju, o Eugênio Hag de Sapiranga e a Dalila Maria, todo mundo nos acompanhando aqui. Então, um imenso prazer. O Vale Parabéns, Paulo Sérgio, pela seleta bancada. Adoro as manifestações do Nestor. Sempre tão corretas e objetivas. Beijos, Helena. Helena, Olha. beijo pra ti, Helena. Que bom. Paulo Sérgio, ter ao lado um oficial dos mais competentes da nossa Brigada Militar deve ser um orgulho para todos vocês. O Afonso Medeiros. Grande abraço, Afonso. Pô, legal, hein? Grandes Obrigado. manifestações. Preciso fazer uns convites depois, Paulo, se tu me permitir. Sim, aí no teu ponto final, pode ser? Pode ser. O Alexander de Atlântida, Paulo Sérgio, grande abraço. Ao João Carlos, ótimo, camisa 5. Olha. Jogava bem, mas virou dono de posto de gasolina. Podia E ter aí seguido virou a carreira, Marajá. né? Aí virou Marajá. Virou E Marajá! abraços ao querido Nestor Reis. Saudações uruguaias e tricolores. A atenção de sempre, muito obrigado. Gessi Mancuso. Ó, Gessi, um abraço grande. Nossa, Gessi. Olha aí, tá vendo? Esposa do nosso comandante Mancuso. E da eu Varig. fui trabalhar em posto de gasolina, em vez de seguir a carreira futebolística, né? Que coisa. 4 milhões por mês. Joga muita bola ainda, tá jogando ainda. Mas nós vamos agora ao nosso ponto final, onde cada um se reserva aí para as suas manifestações finais. E nós vamos das continências depois do ponto final. É? Não Nós vamos ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Eu vou adiantar hoje, porque eu esqueci dos nossos aniversariantes. Ontem, quarta-feira, estão com as mulheres aqui, só para se esquecer. Né? Sim. Marcelo Moraes, aniversário ontem. Celso Laffer. Paulo Scaff. Paulo Scaff. Sim, presidente da Fiesp. da Fiesp. Estava de aniversário ontem. A Aurora Pérez de Almeida. O Eduardo Pandolfo Passos. O Paulo Roberto da Cunha Silveira. O Henrique Remissat, meu companheiro lá do Farroupilha. O Décio Cron. O Rafael da Silva Reis. O Márcio Coimbra. A Verônica Neuer. O Augusto Naco. Augusto Edmundo Naco. O Nestor conhece bem, já passou por lá. Nosso cirurgião plástico. O Marcelo Kuhn. Precisando. Filho do nosso. Só não me... É tua de implicância com o dedo e eu que mexo com a minha cara. Eu preciso, mas não faço. Quinta-feira hoje, a juíza Andréia Rezende Russo. O Nigel Mansell. Nigel Mansell. O Cláudio Afonso Amoretti Bier. Já cantamos o parabéns. Cláudio pra ele, Bier, né? grande amigo. Um abraço Mais conhecido carinhoso, por? afetuoso. Mais conhecido por? Famoso Da
Grande Agora, abraço. por que o apelido dele era esse? Queridíssimo amigo. Por que o apelido dele? Colorado da Gema. Não sabe? Por que era? Não sei. Não sabe também? Não sei, mas não digo. Mas podemos inventar alguma coisa. O Mauro Trojan, a Sheila Von Tobel, Sheila, um abraço ao Ricardo também. O Cláudio Langoni, o Paulo Satti, de aniversário. O Jorge Capelari, o Marcos Jardim, O Marcos é outro. Eu sou amigo da família dele, eu era amigo do avô dele, sou amigo do pai dele, amigo dele, gosto da família. Grande. O Luiz Paulo é um cara Da espetacular. Cristina Gadreia, nossa diretora da TV Pampa. A família, Eu brinco, a nossa princesa herdeira aqui da TV Pampa. Tenho veneração por eles, eu gosto muito. Um abração, muito, Marcos Jardim. Grande abraço pro Marcos. A Cristine Grins, Saúde. Simone Simon, entre tantos aniversariantes aqui. O Ademar Saltier também, entre tantos aniversariantes. Parabéns a todos. Então vamos ao ponto final. Deputado Issuri, seu ponto final. Eu trouxe aqui um convite para entregar para os senhores. Esse final de semana e a semana que vem são muito importantes na nossa pauta de mandato, porque no sábado agora, no município de Portão, na RS 240, lança a frente parlamentar pela extensão da 448. Da BR-448, que vai ser um desafogo para a região da Serra, do Vale dos Sinos. Ótimo. Que hoje o trecho da BR-116 ali na Charlau está intransitável. Então, é uma batalha que nós estamos aguardando aí umas boas notícias do DENIT nesse sentido. E na segunda-feira, dia 12, eu trouxe o convite para entregar para os senhores. A gente lança lá na FEComércio, com o apoio da FEComércio, a Frente Parlamentar de Combate à Pirataria, Contrabando e Descaminho. Os números são assustadores. No estado do Rio Grande do Sul, a perda tributária só no ano passado chega a 5,6 bilhões de reais de movimentação ilegal, o que geraria mais de 1 bilhão de Colocaria em impostos. dia a folha de pagamento do Rio Grande do Sul com sobra. Com certeza. A movimentação foi cerca de 6 bilhões, e aqui temos o Coronel Ikeda, que sabe dos números que estamos falando, né? Mas em carga tributária foi quase uma folha de pagamento que se perdeu. E o principal, e aí eu vou finalizar meu ponto final, dizer que tem um grande prejudicado nesse, que é o pequeno produtor de calçado, de bolsa, de vestuário, que bota o seu produto da sua marca própria, Nestor, a um preço que compete com o produto pirateado vindo da China. Então o cara que fabrica um tênis de 120 pila para botar na loja, ele perde a venda dele porque o cara compra um Nike pirateado de 120 pila, de 100 pila, e isso prejudica demais a nossa produção aqui, sem contar postos. A sua continência por quem hoje, doutor Issuri? Minha continência hoje vai para os meus amigos aqui do 5º Esquadrão de Transporte Aéreo, do 5º ETA, que faz um trabalho muito bom, e em especial os pilotos que têm feito um trabalho muito interessante no deslocamento de órgãos para transplante. O avião Bandeirante está ali, guerreiro ainda, fazendo esse trabalho. Então, minha continência vai para o 5º Esquadrão de Transporte Aéreo e as forças de segurança do nosso estado, que tem feito a diferença aí. Então, fica o convite, 12, segunda-feira, às 8h30 da manhã, um café da manhã na FEComércio, para tratar da pirataria, contrabando e descaminhos. Gestor, seu ponto final. Minha preocupação é com o Supremo Tribunal Federal, que ontem praticou uma decisão extremamente ruim para a imagem do tribunal, que é a supressão de instância, algo que deveria ser examinado, sem entrar no mérito. No TRF da 4ª Região, acabou sendo examinado pelo Supremo com um único voto contrário do ministro Marco Aurélio. Isso foi lamentável porque é uma espécie de vassalagem e a urgência de um atendimento que é muito ruim para a imagem do Supremo, como ruim é a liminar obtida e concedida pelo ministro Gilmar Mendes ao Grêmio Greenwald, porque há uma suspeita de que ele teria comprado essas informações desses hackers. Uma suspeita. E eles proíbem, inclusive, de investigar, assim como Alexandre de Moraes já tinha proibido a auditoria de auditar dados tributários de ministros supremos. Isso passa uma impressão para a população de que são homens intocáveis, quando eles deviam ser homens exemplos para a sociedade, para a comunidade jurídica. Qual continência, doutor? Minha continência é fácil. É uma pessoa que eu acompanhei uma vida inteira, acompanhei suas agruras, seus momentos tristes, como todos nós temos, mas principalmente os momentos bons. Se eu fosse, vamos dizer assim, homem público, queria ter a retidão do Nacircói. Obrigado. Minha continência é para ele. Bela continência, hein? Poxa, meu ministro, meu eterno ministro. Isso foi quase incontinência. Não quer nada, até me Seu emocionei. ponto final. Eu tenho muita preocupação com dois assuntos que estão na pauta e que me parece ter esse objeto de muita atenção. Um é a questão da federação, tributação e cidadão. Nós estamos falando muito em diversos projetos de reforma tributária e esse assunto vai para a pauta aí imediatamente. E é um assunto para o
qual a sociedade civil tem que estar preparada, atenta e acompanhando. O segundo assunto que me preocupa, a questão de acordo União Europeia com Mercosul. Esse é um assunto delicado. É um assunto importante, é fundamental que nós tenhamos abertura comercial, mas nós teremos uma organização de quase 30 países, a maioria deles com moeda comum, com ultranacionalidade no sentido econômico e do outro lado uma ficção, que se chama Mercosul. Então esses assuntos realmente são importantes. Avançar essa integração e nós atrasamos. Minha continência, a imprensa livre que é fundamental para a democracia. A sua incontinência. Ou a sua continência? Continência. Ah, bom, então tá. José Carlos Dalacqua, seu ponto final. João Carlos Dalacqua. Paulo, é importante que eu traga para esse debate a questão tributária, que a gente tem discutido muito, que não tem uma solução fácil nem rápida, mas é importante trazer para debate, porque um produto que tem 50% só num produto que afeta todo mundo é preponderante. E isso, o que ela pode acarretar de desvios, que aí que eu faço um alerta para todos os órgãos de consumidor, proteção ao consumidor, que quando atuem com uma visão mais abrangente, que não façam uma questão míope nessa história, achar que o preço da placa é a solução para o consumidor. Não. Isso tem que ser mais abrangente, temos que entender que pode estar havendo distorções, práticas predatórias e que nisso na sequência o bom empresário está sendo penalizado por isso na sequência. É muito importante o posto interior, que nem falou o deputado, está quase sem condições de sobreviver, porque é muito difícil essa situação onde ele é comparado com o bandido, e quando o bandido necessariamente é o outro lado. Então, é um apelo que eu faço para todos os órgãos. Lado? É o lado que se beneficia, Paulo, do preço baixo. Digamos assim, preço mágico, não preço baixo, preço mágico. Temos regiões no estado que a gente está apavorado com as condições. Se uma gasolina custa hoje R$ 3,80, custo de produção, gente vendendo a R$ 3,50, R$ 3,00. Então, eu não posso entrar muito em mérito de preço, porque preço é uma questão de cada um. Mas é um alerta que eu faço, que as autoridades entendam que não tem mágica no setor. Se está acontecendo alguma coisa, tem que ver o que está acontecendo por trás disso aí tudo. Então, isso é muito importante. E a minha continência, Paulo, eu vou prestar continência, aproveitando o Coronel Ikeda, a todos os membros da nossa Corporação Brigada Militar, que eu tanto respeito, que eu acho que o Estado inteiro tem uma consideração muito grande, e a gente acredita muito em vocês e tenho certeza que a sociedade apoia todas as atitudes de vocês. Bela coisa. Muito obrigado. Bom, muito obrigado. Nós estamos aqui vivendo o jugo dos Iquedas. Comandante da 3ª Região Militar, General Ikeda. Comandante-Geral da Brigada Militar, Ikeda. Então, o seu ponto final, Coronel Ikeda. Tá bem, eu agradeço muito a deferência, né? Mas o ponto final, eu gostaria de salientar que nós tivemos hoje, vim direto lá do Palácio, numa reunião sobre a liderança do nosso governador e o nosso vice-governador com os integrantes da Brigada Militar, da Polícia Civil, do IGP, com a presença do secretário Facioli, que é da CIAPEM, com o Corpo de Bombeiros, trabalhando numa governança sobre o RS Seguro, onde, através dessa governança, com as premissas da integração, a inteligência, o investimento qualificado, nós temos conseguido reduzir os indicadores de criminalidade, mas graças muito à dedicação desses brigadianos, dos policiais civis, de todos os integrantes da segurança pública. Então, esse trabalho, com muita dedicação, né, é que a gente tem conseguido chegar nesses patamares da redução do indicador de criminalidade. E tem uma grande expectativa que nós vamos reduzir ainda mais com a implementação do PSEG, né, de receber a doação e o apoio de toda a sociedade, né, e que já tem nos apoiado bastante, a gente vai conseguir reduzir ainda mais. E a minha continência também vai para todos os brigadianos e brigadianas que diariamente estão trabalhando e sempre dizem que o militar é superior ao tempo. Ele não é superior ao tempo. Pode ser no sol escaldante ou à noite fria do inverno, e hoje vai estar muito frio essa noite, nós teremos lá, né, nossos integrantes fazendo a segurança da população com muita dedicação.
E a sua continência, então... É para os brigadianos e brigadianas que estão fazendo o trabalho. O comandante tem o seu valor. Perfeito. Fazer só um registro, olha aqui, só o João Paulo Carlos Sérgio. Metzdorf. O secretário Facioli também é uma pessoa extraordinária. Tem Sim. por ele grande admiração, afeto, consideração. Ele João é um grande Carlos quadro Metzdorf, de Sim. Birubá, dizendo que é 27,5% de etanol na gasolina. Sim, é o percentual de etanol, mas o Percentual, custo sim. que isso representa sim. no valor, se fala em aproximadamente 10% Perfeito. do custo do etanol. Paulo Sérgio, manda um abraço para o deputado Issur, que é daqui de Novo Hamburgo. Teve meu voto, Luiz Garcia. Muito obrigado, Luiz. Um grande abraço. E quando as pessoas nos revelam o seu voto, aumenta muito a nossa carga de responsabilidade. O senhor sabe, né? De nunca decepcionar e de fazer... Ameaça de Muito bomba obrigado. agora numa parada de ônibus em Sapucaia. A Brigada Militar está lá. Sim, está lá. Deus queira que seja só ameaça, né? É só... Paulo, grande só bola avanço bicuda. do biodiesel, porém há de ser uma política de incentivo séria para não ficar igual ao etanol, onde não há uma vantagem para o consumidor, porque o preço não compensa em relação à gasolina. Carlos Chagas, de Porto Alegre. Bom, eu quero prestar minha continência hoje ao Wilson Dietrich. Conseguiu manter ao longo desses anos o nosso Bali High em Atlântica, que foi construído com dinheiro privado, vários empresários, me lembro do Se João cotizaram, Valcona, né? me lembro do João Laitano, tantos empresários, 30 e tantos ajudaram muito. empresários para construir o Bali High. Né? Foi tão atribulada essa vida do Bali High e tão feliz, com contestações da justiça, estava funcionando com o liminar, Ministério Liminar Público do ex-presidente do TRF4, Thompson Flores. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, parabéns a ele. Então, Wilson Dietrich, coragem para restaurar, e esse que é um patrimônio cultural de Sem Atlântica, dúvida. o Bali High. A gente poderia dizer assim, tantos momentos bons ali, né? Aí o Tato também ameaçado junto, o bar do Tato foi o primeiro posto de salvamento do litoral. Não tem nenhum posto tão antigo quanto o Bali High. Onde está o... É o salva-vidas, o primeiro salva-vidas do litoral. E, no entanto, querem destruir e acabar com o Bali Mas ele High. vai se reerguer. Vamos fazer uma os campanha momentos de- bons vão se repetir lá. Eu já gosto, quero dar um abraço pro Guto, da Unimar, lá, revendedor dos produtos da Ambev lá, que já se prontificou a ajudar a restaurar Excelente. o Bali High. Parabéns, Guto, e a minha continência vai para Wilson Dietrich. Força, meu amigo, vamos lá, vamos para outra, e no verão vamos ter um novo Bali High aí, se Deus Renovado. quiser. Renovado. Rejuvenescido. Obrigado, deputado Sur, obrigado, Nestor Rain. Obrigado. agradecemos. Foi um Doutor prazer. Zacir Klein. E cumprimentando o Zacir Klein, cumprimento os demais. Imitando aqui, quem? Isso é uma questão etária. Não, Paulo Sérgio. E cumprimentando o Daci, cumprimento o Majoriquida, cumprimento... Aí começava... Cumprimento a todo mundo. Coronel Liqueda, nosso comandante-geral da Querido Brigada. amigo, né? João Carlos Querido Dalacqua, amigo. nosso presidente do Supetro. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. E vem aí a feliz Vera Armando. Hoje vi ela está usando a camisa do Caxias, né? É um vinho. Exatamente, é uma Não coisa é de do vinho, Internacional. exatamente. É um Exatamente. vinho, não é um encarnado, é um vinho. Mas essa concha Não, ela vem tá mostrar mal que é essa um concha. encarnado. Tá mal essa concha. Então vem aí a Vera Armando feliz com a vitória do seu Esporte Clube Internacional. Ela que é cônsul do Inter, né? Essa Cônsul do Inter. Porque consuleza é mulher do cônsul. Não, perfeito. consuleza é mulher do cônsul. Ela é E o cônsul. Odacir viu ontem o Rafael Sobis, de quem ele gosta muito, Que é meu amigo jogar uma pessoal. grande partida. É verdade. Jogar uma grande partida. Jogar uma grande... É verdade. Gostou toda essa Obrigado, experiência. boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.